Temos aqui, vamos para mais uma reflexão. Temos o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 8, refutando o preterismo. Temos o texto aqui em grego: Lego imin hoti poies eten ekdiksin auton entachei plen hochuios ton tropo, elton hareires eitips den pstin epitesges. Em uma tradução literal e sintática temos: digo a vós que fará a justiça deles com pressa. Porém, o Filho do Homem vindo, será que encontrará a fé sobre a terra? Refutando o preterismo, breve análise gramatical e sintática do texto. Jesus aqui faz uma profecia para os últimos dias, os dias que antecedem a sua vinda. E através de uma pergunta retórica, ele demonstra que a sua segunda vinda se dará num contexto de extrema apostasia e escassez da fé em todo o mundo. Temos uma conjunção interrogativa rara. Esse tipo de interrogação sempre exprime uma resposta negativa, ou seja, será que? Traz o sentido de que não encontraria fé sobre a terra em sua segunda vinda. Logo na sequência temos um verbo futuro indicativo ativo, eiressei. Isso aqui, rara, eiressem, que está sublinhado de azul. Traduzido como achará, encontrará, exaurindo a ideia que Jesus, em sua segunda vinda, não encontrará fé sobre a terra. Por ser uma pergunta retórica de caráter negativo, cuja resposta já é inclusa a própria pergunta, fica óbvio que a ideia hasteada por Cristo é que no tempo de sua vinda haverá pouquíssimas pessoas vivenciando a fé sobre a terra. Poucos remanescentes de fé. Ora, essa profecia acaba contrastando com a interpretação bizarra dos preteristas, que alegam que Jesus teria voltado em juízo na geração de 70 depois de Cristo. Haja vista que em 70 depois de Cristo, a fé estava ainda sendo difundida por toda a Ásia, e longe de pensarmos que a fé nesse período tão primitivo da igreja já estava beirando a apostasia. Muito pelo contrário, falar que antes desse período, em 70, houve um abandono massivo de fé em todo o mundo, que é o que a profecia diz, é de uma ignorância imensurável terrível. Pois tudo o que sabemos, mediante fontes históricas documentais, sejam elas seculares ou eclesiásticas, é que esse foi o período de maior fervor espiritual do cristianismo, onde milhares de cristãos aceitavam passivamente a morte por não negarem sua fé. Ou seja, essa profecia exige que se ocorra em um determinado tempo e vindouro ainda, tempo esse que começamos a contemplar progressivamente, na medida em que a iniquidade impera neste mundo e o testemunho dos cristãos genuínos começam a ser asfixiado pelos governos, pelas ideologias e pelos segmentos sociais, pela repulsa do fanatismo e da libertinagem, que está contribuindo para o tempo da apostasia da fé. E já não está distante de nenhum de nós esse vislumbre. Conclusão: Jesus Cristo, portanto, de acordo com essa profecia, voltará quando a fé estiver acabando e não quando estiver começando, Segundo o próprio texto exposto. Digo a vós que fará a justiça deles com pressa, porém, o Filho do Homem vindo, falando da segunda vinda dele, será que encontrará fé sobre a terra? Essa é a pergunta que Cristo faz, uma pergunta retórica, e isso quer dizer que quando voltar, achará pouquíssimas pessoas de fé sobre a terra. Isso contrasta, refuta e vai na contramão dos anseios preteristas.